noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Ora bem, vamos continuar a leitura do nosso livro e vamos refletir na graça de Deus, com muita fé. Amados, injustiçados, oprimidos, está tudo escrito, não há nada a temer, a verdade está toda escrita nos livros, não há nada que enganar, amados. Quem interessa que veja a verdade é quem faz a diferença para a eternidade. E abraço. E muita fé. Ora bem, vamos continuar então a ler o livro Teologia das Cartas de São Paulo. Quem se afasta desta teologia afasta-se do mundo e sua complexidade social e política. A escatologia pneumática depende da antropologia. Os superapóstolos carismáticos defendiam uma antropologia dualista. Só interessa o espírito, a alma, ideias platónicas e não a carne-corpo. Contra esta antropologia, Paulo defende a da totalidade, que tem por fundamento a da cruz, do Filho do Homem. Na cruz pende o corpo de um homem, ícone de todos os crucificados, esfomeados, abandonados e doentes. É uma antropologia cristã do amor. Os carismas dos êxtases e revelações só têm sentido nesta antropologia de uma nova corporeidade pneumática. Nem há manifestações pneumáticas e estáticas sem a realidade do corpo. Somos uma unidade corpo-alma, sem dualismo. O corpo-alma pertence ao Senhor, 1 Coríntios 6,13. É oferecido a Deus como vítima viva, Romanos 12,1. Templo do Espírito Santo que deve glorificar Deus, 1 Coríntios 6,19. Os superapóstolos apresentavam-se como detentores do mundo de Deus, sem mundo dos homens. Da história da salvação divina sem história da redenção humana. Julgavam-se pessoas transformadas em seres celestiais, diferentes dos demais humanos, sem pecados e já totalmente perfeitos. As suas virgens celestiais tornavam-nos em super-homens, sem necessidade de salvação-redenção. Paulo responde que não há salvação sem evangelho e evangelho sem cruz. Não se trata, pois, de negar a importância dos fenómenos carismáticos, mas de os não transformar em absoluto valorativo, fazendo deles critério de legitimidade apostólica. A ostentação, a vaidade, a supremacia intelectual e a mística destes superapóstolos manifestam um desvio do verdadeiro caminho. A real pessoa de Jesus e seu Evangelho, nos tempos modernos, estas doutrinas regressaram pela mão de New Age. O século XXI já é classificado pelos sociólogos da religião como o século do reencantamento religioso, desiludido das promessas de felicidade oferecidas pela razão, progresso e tecnologia dos séculos
18 e 20 a 20. O diálogo sincero e cultural entre a razão e fé, ciência e religião e relegado para segundo plano. É relegado para ciência e religião é relegado para segundo plano, emergindo a nova religião de um Deus construído a partir do antropocentrismo dos nossos desejos mais fundos, mas também mais epidérmicos. Os videntes e avatares aparecem por todos os lados, atribuem-se a Jesus sentimentos e afetos que interessam ao nosso bem-estar de prazer e de contacto direto e imediato com o divino sem meditação da história, igreja, rito ou sacramento. O eu humano confunde-se com o eu divino de energia cósmica. Deus não é mais pessoa, Pai, Senhor, Redentor e, sobretudo, Criador. O neognosticismo e o neo-esoterismo ganham foros de publicidade em livros de ficção, histórias de apologia, a história e apologia sem racionalidade da nova era. Regressam os superapóstolos dos contactos divinos imediatos, cheios de revelações e visões astrais. Não poderiam terminar este capítulo sem chamar a atenção para os capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Dos muitos assuntos os coríntios levaram até Paulo em Éfeso, consta dos carismas, frutos de ação pessoal da nova era do Espírito. Paulo concorda com esta atividade carismática se for um bem para a construção do corpo de Cristo, 12, 1 a 31, e chega ao pormenor pastoral de apresentar os principais carismas: sabedoria, ciência, fé, curas, milagres, discernimento, glossolalia, interpretação das línguas e as normas de como devem ser vividos nas comunidades litúrgicas, 14, de 1 a 40. Vale a pena citar algumas passagens. Procurei o amor e aspirei aos dons do Espírito, mas sobretudo ao da profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém, de facto, o entende, pois o Espírito diz coisas misteriosas, mas o que profetiza fala com os homens, para os edificar, exortar e consolar. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a Assembleia. Quisera eu que todos vós falasseis em línguas, mas mais ainda que profetizasseis. Quem profetiza está acima daquele que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a Assembleia possa tirar proveito. 1 Coríntios 14, 1 a 5. Assim também vós, já que estáis ávidos dos dons do Espírito, procurei adquiri-los em abundância, mas para edificação da Assembleia. 14, 12. Que fazer então? Rezarei com o Espírito, mas rezarei também com a inteligência. Cantarei com o Espírito, mas cantarei igualmente com a inteligência. 14, 15. Graças a Deus, eu falo mais em línguas que todos vós, mas numa assembleia prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência, para instruir também os outros, do que 10.000 em línguas. 14, 18, 19. Assim, pois, irmãos, aspirei o
ao dom da profecia, e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça com decoro e ordem. 14, 39 e 40. Tem duas formas. Para Paulo, portanto, a inteligência, o discernimento, o decoro e a ordem, numa palavra, o bem da comunidade como corpo de Cristo, prevalecem sobre os carismas se não forem bem orientados. E é assim que no capítulo 13 jorra uma das páginas mais espantosas de toda a Bíblia, se não de toda a literatura do mundo, mesmo que o Novo Testamento nada mais dissesse do que este hino ao amor. Ele bastaria para marcar a diferença da literatura de todos os tempos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que sou, ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais passará. As profecias terão o seu fim, o dom das línguas terminará e a ciência vai ser inútil, pois o nosso conhecimento é imperfeito e também imperfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora vemos como num espelho, de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de modo imperfeito. Depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Amém. Portanto, terminou as cartas. Agora, justificação pela fé. Eu acho que é o último capítulo. Vamos aproveitar. Ontem cortou-me o vídeo e vamos ver se não corta agora. Justificação pela fé. Introdução. Desculpa. Paulo não apresenta na sua primeira carta o tema porventura mais importante e fundamental do seu pensar cristão, a saber, a justificação-salvação pela fé. O seu pensamento teológico, centrado na cristologia, foi-se desenvolvendo à medida que ia fundando comunidades e se deparava com outros apóstolos ou missionários cristãos. Mormente, os judaizantes que não concordavam com ele, como aconteceu em Antioquia com o próprio Pedro e Bernabé, a questão fundamental da justificação pela fé depende do que Paulo pensava sobre a lei de Moisés. Como já insinuámos várias vezes,
Para os judeus, a salvação advinha do cumprimento da lei de Moisés. Paulo era judeu e fariseu zeloso da lei, mas, com a descoberta de Jesus Cristo, também descobre, pouco a pouco, que a lei, no desígnio de Deus, não passa de um pedagogo ultrapassado. Gálatas 3, 23, 24. Antes, porém, de chegar à fé, estávamos prisioneiros da lei, estávamos fechados, até à fé que havia de revelar-se. Deste modo, a lei tornou-se nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Afirma, por outro lado, que a lei de Moisés só apareceu 430 anos depois do testamento aliança de Deus a Abraão. Testamento este que Deus não pode invalidar, porque seria anular a promessa. Nesta ordem de ideias, continua a afirmar, é que, se é da lei que vem a herança, então não é da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Gálatas 3,18. Finalmente, outra prova de que a lei de Moisés não é, de modo definitivo, a lei de Deus, consiste no facto de ter sido estabelecida através de anjos pela mão de um mediador. Gálatas 3,19. Se foi através de anjos e pela mão de um mediador, Moisés, não veio diretamente de Deus. Neste sentido, sempre de acordo com as provas históricas de Paulo, a lei foi acrescentada à promessa de Abraão, por causa das transgressões, até chegar à descendência a quem a promessa foi feita, Jesus Cristo. Gálatas 3,19. Agora tem 21. O assunto da justificação e salvação pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, especialmente em Gálatas, Coríntios e Romanos, é de tal modo importante e central que uma tese de doutoramento sobre o tema, elabora em 2000 por Juan Miguel Díaz Rodelas, Pablo y la ley, la novedad de Romanos, a novidade de Romanos 7 e 8, pois 4 em el conjunto de la reflexión paulina sobre la ley. Pamplona, Verbo Divino, apresenta 641 trabalhos na respectiva bibliografia. Justificação e salvação na Carta aos Gálatas e Romanos. Carta aos Gálatas e Romanos. A Carta aos Gálatas é realmente ocasional e pontual, por causa de uns intrusos, falsos irmãos, que furtivamente se intrometeram a espiar a nossa liberdade, aquela que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzirem à escravidão. Gálatas 2,4. Estes intrusos são os célebres apóstolos judaizantes vindos de Jerusalém, que defendiam a doutrina de que era preciso cumprir a lei de Moisés, a começar pela circuncisão, para se ser verdadeiramente cristão. Paulo responde dizendo que semelhante doutrina é voltar atrás, submetendo a obra de Deus de Jesus Cristo ao exame das obras da lei de Moisés. As afirmações contínuas de Paulo sobre a justificação e salvação pela fé em Jesus e não pelas obras revelam uma obsessão do apóstolo, que defende com todas as provas possíveis a exposição desta doutrina em Gálatas 2, 16 a 21. É impressionante. Sabemos, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso,
Também nós acreditamos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei nenhuma criatura será justificada, mas se, ao procurarmos ser justificados pela fé em Cristo, fomos também nós achados como pecadores, não será Cristo um servidor do pecado? De maneira nenhuma. Se, com efeito, aquilo que eu tinha destruído, o volto a construir, sou eu que a mim próprio me apresento como transgressor. É que eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não rejeito a graça de Deus, porque se a injustiça viesse pela lei, então teria sido inútil a morte de Cristo. Paulo usa 32 vezes a palavra nomos, lei, nos 6 capítulos que compõem as cartas aos Gálatas. Se estivermos atentos, não fala diretamente da lei de Moisés, mas apenas da lei, como se ela fosse uma instituição personalizada e sagrada a abater, fonte de todos os males, mas, pelo contexto, é a lei de Moisés, com todos os seus mandamentos e preceitos, a célebre Torá, dos 5. Depois tem aqui a descrição de Torá, mas isso vocês já sabem. Célebre Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, juntamente com as tradições judaicas, sobretudo farisaicas, que explicam com todos os pormenores esta lei sagrada. Segundo o exegeta Juan Miguel Dias Rodelas, atrás citado, este detalhe é tanto mais apelativo quanto o facto da Escritura, sobretudo o Pentateuco, constituir o ponto de partida da argumentação paulina em 3, 1 a 4 e 7. Nesta parte, as referências ao texto sagrado são introduzidas através da expressão gegraptei, gar, pois está escrito 3, 10, 13, 4, 22, 27, com um oti causal 3, 8, 11, ou sem introdução alguma 3, 6. Nos últimos 2 casos, o verbo dizer, legen, tem como sujeito a escritura, é em 4:30 de modo expresso, mas que diz a escritura, e em 3:16 de maneira tática. Ora bem, isto aqui é muito pequenino, não consigo ver isto. Tática. Na argumentação retórica de Gálatas 3, 1, 4, 7, contra a lei e suas obras versus fé em Jesus Cristo, Paulo apresenta 2 razões fundamentais, baseadas na Bíblia. Primeiro, a maldição da lei, 3, 10, 14 e 2, e, segundo, a lei versus promessa, 3, 15, 29. A argumentação de Paulo não é a de um exegeta moderno, mas a de um rabino teológico cristão que argumenta contra o rabino teológico judeu do passado, sobre a maldição da lei, e escreve em 3, 10, 14. É que todos os que estão dependentes das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito, maldito seja aquele que não preserva em tudo o que está escrito no livro da lei, em ordem a cumpri-lo. É que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus,
é coisa evidente, pois aquele que é justo pela fé e viverá, e a lei não está dependente da fé. Pelo contrário, quem cumprir as suas prescrições viverá por elas. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, ao fazer-se maldição por nós, pois está escrito: Maldito seja todo aquele que é suspenso no madeiro. Isto para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios em Cristo Jesus, para recebermos a promessa do Espírito por meio da fé. Juan Miguel Dias, Ili Ibiden, PP 31-32. Depois tem mais aqui uns dizeres da Torá. No primeiro tempo, a maldição aparece no condicional. Só é maldito quem não cumprir com tudo o que está escrito no livro da lei. Parte-se do princípio que se houver alguém que cumpra com tudo, será abençoado. Mas Paulo sabe, por experiência própria e alheia, que ninguém cumpre tais requisitos. Por outro lado, Paulo está a citar Deuteronômios 27-26. Maldito o que não respeitar as palavras desta lei e não as puser em prática. O original hebraico não diz todo aquele que não preserva em tudo o que está escrito. O adjetivo da universalidade em tudo vem na tradução grega dos 70 pazin, mas não no texto massorético hebraico. O mesmo se diga da substituição do hebraico as palavras preceitos por tudo o que está escrito no livro da lei. Desta maneira, Paulo transforma uma possibilidade teórica, segundo o texto hebraico, numa impossibilidade prática. Não é possível, desta maneira, fazer obras que preencham todos os requisitos da lei. Toda a questão consiste, pois, na oposição do fazer obras humanas capazes de salvar, justificar e receber a promessa do Espírito, por meio da fé. Ao fazer, opõe-se ao querer. Ver Gálatas 2:16, 3:2-5. No segundo tempo, Paulo cita Abacuque 2:4, pois aquele que é justo pela fé é que viverá. O original hebraico não fala da fé, mas da fidelidade. Ele, cheio de orgulho, a sua pessoa é falsa, mas o justo esse viverá pela sua fidelidade. Esta fidelidade do justo, contrariamente com um orgulhoso falso, abarca os conteúdos da lei como constitutivos da vida. Segundo Paulo, a lei não conduz à vida, mas segundo Abacuque, pode reduzir à vida. As propostas da lei de Moisés não apresentam a maldição da lei, à maneira da exegese de Paulo, nem é a partir das teses da lei que Paulo põe a funcionar o seu sistema de salvação, mas sim da tese que o absorve e preenche totalmente. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, ao fazer-se maldição por nós, pois está escrito: Maldito seja todo aquele que é suspenso no madeiro. Realmente, segundo Deuteronômios 21-23, todo o crucificado pode ser um criminoso. 21-22. Deve ser enterrado no dia da morte, pois o enforcado crucificado é uma maldição de Deus e não deve manchar a tua terra, o que o Senhor, teu Deus, te dará por herança. É Cristo crucificado e tudo quanto significa para Paulo esta cruz, que determina a exegese dos textos da lei. Cristo, feito maldição por nós, Yeper Emon,
Catara abriu as portas da justificação, salvação a todos, judeus e pagãos, não através das portas da lei, mas das portas da promessa do Espírito por meio da fé. Amém. O mesmo é válido para a prova paulina sobre a lei e a promessa. 3:15-29. Em 3:15, Paulo abre uma nova frente retórica para provar a sua tese. Irmãos, vou falar-vos à maneira humana, mesmo vindo de um homem. Um testamento que tenha entrado em vigor, ninguém o pode anular ou aumentar. Para Paulo, e uma vez mais, à luz de Cristo, este testamento transforma-se na promessa de Deus a Abraão e à sua descendência. Paulo puxa a brasa à sua sardinha. Quando escreve, não se diz e às descendências, como se muitas se tratasse. Trata-se sim de uma só, e à tua descendência, que é Cristo. 3:16. Paulo é um teólogo e um jurista, porque para os judeus a Torá é o sistema que tudo determina juridicamente. Não vivem sob o regime da laicidade, mas da teocracia legal. O testamento, que em grego se diz diadeke, também significa aliança, pois traduz o hebraico berit, que por sua vez também significa promessa de Deus a Abraão. Ver Gênesis 12, 15, 17. A fusão paulina de testamento e promessa tem em vista o opor promessa de testamento à lei, já que a lei não pode anular as promessas que Deus apresentou 430 anos antes da lei. Segundo os rabinos, Paulo refuta a prioridade da lei. Tinha por muitos como persistente e, nos livros sapienciais, confundida com a própria sabedoria. A promessa do singular em 3:14 substitui as promessas no plural em 3:16. As promessas de Deus não podem ser nem anuladas nem condicionadas, porque então estão garantidas pelo testamento. Desta maneira, a promessa também é a herança. Cleronomia de 3:18, e é que, se é da lei que vem a herança, então não é da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu a sua graça a Abraão. Toda esta exegese de Paulo, como rabino teólogo cristão, desagua na pergunta incontornável de 3:19. Porquê, então, a lei? A resposta surge de maneira contundente. Por causa das transgressões é que ela foi acrescentada, até chegar à descendência Jesus Cristo, a quem a promessa foi feita. O sintagma grego ton, parabaseon, charin, tanto pode ter um sentido causal como final, por causa das transgressões, como em atenção às transgressões. De facto, tendo em vista a pergunta de 3:21, estará então a lei contra as promessas de Deus? Com a respectiva resposta, de maneira nenhuma. Leva-nos a concluir pelo sentido final, em atenção às transgressões. Os exegetas costumam apresentar o texto de Êxodo 32, 7, 8. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, aquele que tiraste do Egito, está pervertido
desviaram-se bem depressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram um bezerro de metal. Por causa desta transgressão, perversão, é que Deus dá depois a lei a Moisés. Pelo menos deve ter sido assim que Paulo viu o problema. Não foi a lei que introduziu o pecado no mundo, porque, segundo 3:22, a Escritura afirma que toda a criação está sujeita ao pecado, que abrange tanto os judeus como os pagãos. A lei, no entanto, para os judeus, transforma o pecado em transgressão. Juan Miguel Dias, IBNPP 31-32. Continuando com o pensamento de Paulo, em Gálatas 3:23, o apóstolo apresenta a imagem da lei como prisão. Antes, porém, de chegar à fé, estávamos prisioneiros da lei. E em 3:24, a imagem do pedagogo. Deste modo, a lei tornou-se nosso pedagogo. Estas duas imagens explicam porque é que a lei só apareceu 430 anos depois da promessa, 3:17, e foi estabelecida através de anjos pela mão de um mediador, 3:19. A intenção de Paulo é apresentar a economia da lei ao longo da história da salvação, com imagens que a condicionem a partir do agir do homem, isto é, longe de Deus. Olhando a narrativa de Êxodo 19:20, a lei não foi estabelecida através de anjos, mas diretamente através do próprio Deus por meio de Moisés. Paulo não refere este texto, mas apenas textos ligados a tradições rabínicas que apresentem a lei pela negativa e não pela positiva. Nada de mais negativo que afirmar a lei com a imagem de prisão e com a imagem do pedagogo, que o mesmo é dizer estar sujeito a uma autêntica escravidão. Era o escravo que levava a criança à escola e zelava por ela até a idade adulta. Todas estas imagens nos apresentam a lei como um dom de Deus, porque não está contra as promessas de Deus, 3:21, mas um dom inacabado, transitório, impossível de cumprir, atravessada na estrada da promessa e do testamento, como uma espinha atravessada na garganta das pessoas. Uma lei com esta grandeza e significado não é penhor de vida, pois se tivesse sido dada uma lei que fosse capaz de dar a vida, a justiça viria realmente pela lei. 3:21. Assim sendo, termina Paulo de maneira triunfante. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para resgatar os que se encontravam. Amém. Aí vamos seguir, Jesus. Os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deste modo, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por graça de Deus. 4:7. E escreve desta maneira sobre a liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis. Desculpa, está frio. Desculpa. Passou
chegou agora aqui uma corrente de ar. Ai, desculpa. Não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. 5.1. Irmãos, de facto foi para a liberdade que vós fostes chamados. Só que não deveis deixar que essa liberdade se torne uma ocasião para os vossos apetites carnais. 5.13. Há então um viver segundo a lei e um viver segundo o Espírito. Paulo é o teólogo que não deixa a doutrina apenas ao sabor de uma teoria, mas na dependência do saber ético e vital de acordo com a lei do Espírito. Como escreve Oliver Volnoise, já citada, a lei não é, de modo algum, pecado. Ela é santa, justa e boa. Romanos 7:12. Mas, no seu esforço para se tornar justo e nos fracassos que daí decorrerem, o homem recusa-se a depender do Criador e torna-se inimigo de Deus. Paulo tem acentos dramáticos que lembram Ovídio. Não façam o bem, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Deste modo, designando os atos bons, a lei manifesta paradoxalmente o seu pecado. Romanos 7:8-10. Ela revela ao homem que ele é importante para a cumprir completamente e mostra a necessidade de um Salvador que de tal o torne capaz. Romanos 8:1-4. A lei não pode salvar, uma vez que não chegamos a fazer o que ela manda. Só Deus salva. A justiça que vinha da lei, a partir de agora vem de Cristo. O fim da lei, Romanos 10:4, a justiça do homem perante Deus alcança-se pela fé em Jesus Cristo, Salvador, cujo Espírito dá força para cumprir as obras justas. A lei de Moisés permanece válida, mas já não é um absoluto. Paulo restringe a sua autoridade, referindo uma tradição segundo a qual Moisés recebeu a lei dos anjos e não de Deus. Gálatas 3:19. Todavia, a exigência de justiça que constitui a vontade divina e que a lei exprime é inamovível e realiza-se na caridade. A vontade de Deus, contida na Torá, é, por isso, distinta da sua formulação humana na tradição judaica. E devemos distinguir o aspecto humano, ultrapassado, da lei de Moisés na sua particularidade da lei divina eterna, restaurada por Cristo, que se torna a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Ora, toda a lei se cumpre no mandamento da caridade, o amor do próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14, Romanos 13:10. Esta identifica-se com a lei racional do direito natural, tal como analisam os estoicos, porque os pagãos justos observam-na sem conhecer. Estes têm um conhecimento da lei eterna pela voz da consciência. Outro conceito estoico, Romanos 2:14. Deste modo, Jesus aparece como o Salvador de uma lei nova, oposta à lei antiga, que se exprime no respeito pelo outro, lei da caridade, e se identifica com a lei natural. Paulo está, portanto, na origem do conceito da lei nova, de antítese, lei nova, lei antiga, e da correspondência destes três termos, lei divina, lei natural, lei revelada.
que organiza a ética até Tomás de Aquino, 1225-1274, e Soares, 1548-1617. Neste combate espiritual, a lei do Espírito que dá vida derrama na alma dos crentes, ou derramada na alma dos crentes, opõe-se à lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Se a lei maldiz os que a infringem, Cristo liberta desta maldição os homens pecadores, sendo por ela atingido. Ele, o inocente, Gálatas 3:13, é antes Cristo que a aniquila e a deixa sem força. Efésios 2:15. Pela morte de Cristo, que põe fim à autoridade da lei de Moisés, completa-se no homem a exigência de justiça. A lei do Espírito não é mais a lei racional da filosofia estoica, porque é feita de caridade, Romanos 5:5, do amor do próximo, que é um dom de Deus. Finalmente, a vida dos cristãos não depende mais da lei, mas deste dom, a graça. O paradoxo paulino consiste em dar à lei um extremo rigor, confiando finalmente o seu cumprimento à graça. Cristo inaugura o reino de Deus. Conformar-se com ele é seguir a lei do Espírito, que se cumpre no amor. Romanos 13:8. O cumprimento da ética tornou-se possível por aquele que o exige, porque ele comunica-se a si mesmo como meio de a cumprir. Conformar-se com a lei é seguir o Espírito, que faz entrar o homem no reino inaugurado por Cristo. O centro e o cume da ética são, pois, uma pessoa, Cristo, não a lei, a natureza ou a consciência, que todavia se cumprem nele. Jesus Cristo propõe uma lei nova ao novo povo dos cristãos. A lei judaica coincide com uma moral universal, como a lei estoica, e a sua prática torna-se possível pela caridade que Cristo concede a todos. Deste modo, incorporando a transcendência da lei divina, judaísmo, depois o mandamento da caridade, Jesus Cristo, e finalmente a antítese entre a lei e a graça, Paulo, o cristianismo tem um alcance moral maior do que a própria moral. Não modifica a lei indissociavelmente judaica e universal, mas o seu estatuto dá à ética numa exigência infinita, tornando ao mesmo tempo fácil e feliz o seu cumprimento. A sua finalidade já não é o bom funcionamento da sociedade, a formação de indivíduos de elite, ascese, nem a submissão aos mandamentos do Criador, lei divina, mas a satisfação suprema da felicidade, a alegria suma de entrar no reino de Deus. Apenas existe um mundo, uma vida, mas há um fim mais elevado do que o mundo. Deste modo, a essência do homem realiza-se para além das leis humanas, da ascese e das leis divinas. O próximo não é apenas um parceiro no jogo social, mas o rosto de Deus. O fim não é a excelência pessoal, mas a santidade de origem divina. E a lei não consiste em obedecer às injunções de um legislador invisível, mas em imitar os costumes de um Deus feito visível no homem, na pessoa de Cristo.
O cristianismo não é uma moral e menos ainda uma política, mas dando ao homem no mundo uma outra origem e um outro fim que não o do mundo. Submete a ética a uma transformação cujo alcance esta jamais conseguiu igualar. A citação foi um pouco extensa e extravasa o tema estritamente paulino, mas é importante na medida em que sistematiza as várias formulações de lei. Lei universal, lei de consciência, lei mosaica, lei do amor cristão, lei ética e estoica e lei paulina, lei de Cristo, de graça na fé em Cristo. A única capaz de nos justificar salvar. Não admira, pois, que o tema da lei, segundo Paulo, sobretudo depois da Reforma Protestante, se tenha transformado na doutrina mais complicada da sua teologia. Depois da Carta aos Gálatas e a Carta aos Romanos, que retoma de maneira ao mesmo tempo semelhante e diferente o tema da lei e da fé. Amados, acho que ficamos por aqui, já está em 51 e amanhã terminamos, que ainda falta muito. A seguir vem Carta aos Romanos. Aleluia, bendito Deus, Pai Altíssimo, Abá, Senhor, peço-lhe em nome de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso eterno Salvador, o Maranata que ansiamos e esperamos, o Cordeiro que vai iniciar as suas bodas. Pai, peço-te por todas as minhas amadas amigas, irmãs amigas e irmãos amigos de todas as nações da terra. Peço, Pai, tu sabes o que eu quero para mim, peço para eles também, Senhor. O que eu peço para os meus, também peço para os deles também, Senhor. Em nome de Yeshua Mashiach, teu muito amado Filho, e em nome de todo o meu ser amor, eu lhe peço, Pai Altíssimo. E agora, Senhor, peço que te lembres de todos que têm fome, todos perseguidos, refugiados, sem abrigos, que nada têm, Pai. Que eles supras as suas necessidades, os protejas e guardes na tua graça divina também, Senhor. Que não os deixes passar fome nem frio, Pai. Também te peço, Senhor, mais discernimento para mim, para todas as minhas irmãs e irmãos de todas as nações da terra, principalmente nestes tempos. Também lhe agradeço, Pai, por nos suprir as nossas necessidades e por nos acompanhares e protegeres ao longo das nossas vidas e nos fazeres merecedores do teu amor. Obrigado por tudo, em nome do teu muito amado Filho Yeshua Mashiach, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Maranata, que esperamos. Amém. Obrigado, pois seu o reino, honra, glória, louvor e poder, todo poderoso e grandioso eu sou. E assim, beijos e abraços e amanhã continuo. Tá, amados? Eu ando assim um bocado gripado aqui da garganta, arranha um bocadinho. Deve ser destas correntes na área. Não há nada que não passe. Até nós passar. Beijos e abraços. Não me bato mais. Até a próxima.